Olá, querido professor, professora, aluno e amante da nossa gloriosa EBD. Eu estou aqui mais uma vez e saudando você com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais esse dia que nos deu o Senhor, para estudarmos mais um pouquinho a respeito da sua santa palavra. A lição de hoje, que vai falar e continuar falando da doutrina, que é a santa palavra de Deus, porém hoje ela vai falar da doutrina deve fazer parte do culto. A lição de número 11 de jovens, que está esplendorosa, falando ainda do mesmo assunto, falando em doutrina, porém estamos hoje falando a respeito do culto, como devemos cultuar a Deus. Vamos discutir aqui a maneira que devemos cultuar, a maneira que devemos nos dirigir ao Senhor nos nossos ritos cultuais, para que possamos agradar a Deus e fazer assim com que o Senhor se manifeste em nossas vidas, para que tenhamos uma vida abençoada por Deus, tá certo? Então vamos em frente. O texto do dia hoje fala assim, está em Colossenses 3,16 e diz assim: a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-os uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Em síntese, a liturgia do culto deve ser ou deve respeitar e estar de acordo com as Escrituras Sagradas. Os objetivos são mostrar a ordem do culto, compreender a diversidade do culto e conscientizar da importância da exposição das Escrituras no culto. Então nós vamos entender aqui como devemos ou deve ser organizado o culto ao Senhor. E o texto bíblico encontra-se em 1 Coríntios 14, capítulo 14, do versículo 26 até o 33. Então, nós vamos falar aqui a respeito do culto, o culto que devemos prestar ao nosso Senhor, a maneira com que devemos estar, a organização do culto, como esse culto deve ser feito, como a adoração deve ser aplicada dentro do culto ao Senhor e por que nossa vida também deve estar cultuando ao Senhor. Então a introdução aqui vai começar dizendo assim: o culto é essencial na vida de um cristão. É nele que a comunhão é fortalecida, a edificação é possível e as responsabilidades cristãs são cumpridas em parte. O louvor congregacional acontece, a palavra de Deus é pregada e ensinada. O culto cristão tem as suas normas, pois pela sua palavra Deus orienta o seu povo a adorá-lo e de que forma se deve fazê-lo. Mesmo nas diversidades pessoais, culturais, a ordem no culto deve ser respeitada, principalmente no que se refere à centralidade das Escrituras no culto a Deus. A ordem, então, no culto. Esse primeiro tópico vai falar sobre a ordem, sobre a organização de fato, como deve ser a ordem do culto. Então, a liturgia cristã, o vocábulo liturgia advém dos temas gregos leite ou laos, que quer dizer povo, e urgia, que quer dizer trabalho, ofício, que conjuntamente significam serviço ou trabalho público. É um termo amplo, mas que no mundo grego passou a ter uma conotação sagrada, indicando um ofício religioso. A liturgia é a roupagem e o amor a Deus, a verdadeira substância do culto. O rito e culto também são termos correlatos ou correlatados, né? Contribuindo para que o culto tenha o padrão bíblico. Então, a verdadeira substância do culto, o verdadeiro sentido do culto, deve ser feito de maneira que venha agradar a Deus, ou venha expressar o nosso amor a Deus. Por isso o culto deve ter algumas coisas, ou algumas sessões, vamos dizer assim, ou algumas separações dentro do culto, de maneira organizada, para que possamos compreender como devemos cultuar e agradar ao Senhor. Como devemos fazer isso
demonstrando o amor da igreja para com o nosso Senhor. Então, o próprio Senhor já havia instituído a maneira de cultuar. A gente vai ver, e se você passear pela Bíblia Sagrada, você vai ver desde lá do Antigo Testamento como o culto deveria ser formado ou formalizado. Como o Senhor instituiu para que os rituais sagrados fossem feitos. Como o Senhor instituiu para que as pessoas o adorassem, para que as pessoas o servissem. Você vai ver lá na construção dos tabernáculos que o Senhor mandou formar de uma maneira organizada, de uma maneira ordeira, de uma maneira em que as pessoas chegassem, trouxessem suas ofertas ao Senhor e fosse recebida de uma maneira organizada, de uma maneira certa, para que o culto fosse eficaz e trouxesse então as bênçãos do Senhor até a vida daquele que cultuava a Deus. E assim continuou e foi sendo feito até os dias de hoje. Hoje um pouco diferente. Já na era da igreja, nós entendemos que o culto ao Senhor, a gente está na nossa reunião dentro do culto, uma vez que o véu se rasgou e todos nós temos acesso à presença de Deus. Então você pode cultuar a Deus e todas as vezes que vamos no culto ou que nos dirigimos à igreja, nós temos então dentro de nós um temor, um tremor para com o Senhor, para que possamos fazer da maneira correta, da maneira que agrada a Deus. Instituída então pelos apóstolos, você vai ver ali as citações bíblicas que vai falar muitos do apóstolo Paulo, das cartas de Paulo aos Romanos, aos Coríntios e tantos outros que instituíram e estavam instruindo como deveria ser adorado e agradado o Senhor nos nossos cultos. E isso está valendo, então, até os dias de hoje. Então, vamos aqui à ordem no culto. O culto é considerado bem ordenado? O culto considerado bem ordenado é o que agrada a Deus. É aquele que cumpre o seu propósito de adoração e edificação, comunhão e exortação e pregação do Evangelho. A ordem no culto não deve ser, ou não serve para enrijecê-lo, mas para colocá-lo em direção ao propósito para qual foi estabelecido. O culto não pode ser enrijecido, não pode ser religioso, mas o culto tem que ser leve, o culto tem que ser agradável e tem que ser agradável principalmente a Deus, principalmente a fazer a vontade de Deus. Então a função ou os objetivos do culto é de adoração, edificação, comunhão e exortação e também da pregação da palavra de Deus. Então são esses os aspectos que devemos considerar, são esses os termos, vamos dizer assim, que devemos considerar na hora de cultuar ao Senhor. Os elementos do culto, ao invés de ser influenciada pelas religiões pagãs de seu tempo, a igreja primitiva influenciou e deu um novo sentido a algumas práticas cultuais. Como afirma o dicionário Wycliffe, em alguns exemplos particulares, o que parece mais provável é a similaridade de terminologias onde o cristianismo lhes dá um novo teor e significado. O culto bíblico tem oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas, testemunhos, ofertas e dízimos. Então nós entendemos que esses elementos que fazem parte do culto hoje são elementos que foram ganhando espaço, foram elementos que foram vindo e sendo sacramentados juntamente com a igreja, juntamente com o crescimento e a expansão da igreja do Senhor, desde lá dos tempos dos apóstolos, aonde os cultos, principalmente dos gentios, eram cultos pagãos que faziam de outras formas, tinham outras liturgias, agradando a outros deuses, servindo a outros deuses, enfim. E isso foi sendo influenciado pela igreja cristã, aonde veio com um culto centralizado, um culto cristocêntrico, trazendo Cristo e trazendo a palavra de Deus para o centro de tudo e fazendo assim, então, o seu culto racional a Deus, oferecendo as orações, louvores, as leituras bíblicas e todo o testemunho, assim também como as ofertas e os dízimos arrecadados para a obra do Senhor e para servir e agradecer e expressar a sua gratidão a Deus através dos ensinamentos da igreja. Então a igreja não era influenciada pelo paganismo à sua volta, muito pelo contrário. Então a igreja, ela influenciava, ela trazia para o mundo, trazia para as pessoas uma outra forma de cultuar, uma forma que agradava de fato a Deus, uma forma que fazia com que Deus estivesse e que o poder de Deus se manifestasse então no meio do seu povo, através da sua forma diferente de cultuar. E isso foi influenciando as pessoas de diversos lugares. E as pessoas aprenderam então, as pessoas que iam se convertendo ao cristianismo, elas foram aprendendo então a cultuar a Deus, até chegarmos nos dias de hoje, como cultuamos ao Senhor, né? Então, sendo isso, fazendo desse jeito,
nós entendemos que há diversidades no culto. E a diversidade do culto não é a diversidade, é diversidade. Ou seja, são diversas formas de cultuar a Deus e de agradar a Deus, servindo a Deus da sua própria maneira. E nós vamos entender isso neste tópico agora. O culto. O termo culto tem sido definido a partir da palavra grega latreia ou liturgia, indicando o vocábulo adoratio ou adoração, prática vital no culto cristão. Cultuar tem relação com adorar a Deus. Então, quando você cultua, você está adorando a Deus. O intuito de cultuar, irmãos, é o intuito de estar adorando ao Senhor. Muitas pessoas rotulam cultos, ou fazem liturgias diferentes do culto, trazem algumas coisas diferentes do culto, tirando Deus do centro do culto, tirando a adoração a Deus do centro do culto e trazendo o culto mais antropocêntrico. Existem muitas teologias por aí, existem muitas doutrinas por aí que vivem modificando a maneira de adorar. Vivem trazendo o homem para o centro, tirando um pouco Deus do centro, enfim. E isso aí você vai começar a compreender aqui, desta forma, porque Deus tem que estar no centro, precisa estar no centro do culto. O nosso Senhor, ele precisa ser adorado. O culto agradável a Deus é aquele culto que tem por foco a adoração a Deus. Esta é a forma de consagrar tudo a Deus, né? Ou é uma forma, né? Como o reconhecimento da sua grandeza e graça. Então o culto tem que expressar a nossa gratidão pela graça recebida, pelo tão grande amor do Senhor para conosco, que nos livrou do inferno através da morte de cruz. E por isso nós devemos adorá-lo, por isso nós devemos ser gratos. Por isso nós temos motivos de sobra para servir ao Senhor e para ir ao culto adorá-lo, para confessar publicamente que Ele é o nosso Senhor, para confessar publicamente, para mostrar publicamente, nos regozijarmos em ouvir a Sua palavra, em louvá-lo, em adorar, em servir a Ele com a nossa adoração e com as nossas ofertas e assim por diante. Né? Então o culto ele tem essa função na nossa vida e nós temos que entender e aprender a cultuar o Senhor da maneira correta. A unidade na diversidade. O texto de Apocalipse 7, do 9 ao 11, é uma referência a um culto universal e que em breve ocorrerá, no qual todos os redimidos se prostrarão diante de Cristo para adorá-lo e reverenciá-lo. Deus constituiu a humanidade com características diversas e em uma análise mais restrita, em certa medida, isso se reflete no culto, quer seja nos diferentes dons que o Senhor dá aos crentes, ou mesmo na forma com que cada um adora a Deus. Então, cada um tem a sua forma peculiar de adorar a Deus. Cada um tem a sua forma, cada um tem um dom em que Deus o usa, em que Deus o entregou. Cada um faz para o Senhor de uma forma, ou faz algo diferente. Você pode ver pela liturgia do culto, você pode ver que uns adoram cantando, outros adoram na leitura, outros na oração, outros são usados em dons dentro da igreja, conforme o Senhor lhes concede. Outros também têm o dom de estar expondo a Escritura, a palavra de Deus. Outros têm o dom também de estar cuidando das pessoas. Outros têm o dom da intercessão e assim por diante. Nessa diversidade, Deus vai usando cada um para fazer ali, então, montar e fazer com que o corpo funcione perfeitamente e fazendo com que a obra do Senhor caminhe, com que a igreja cresça e rompa com as portas do inferno, que é isso que fala a Bíblia Sagrada, né? Então é dessa maneira, a exposição das Escrituras no culto. Então precisamos entender que o culto e a maneira com que Deus vai falar então com o seu povo é através da Escritura Sagrada. Porque você vem e você adora, você canta, você ora, você traz as suas ofertas, você participa do culto com reverência, mas a exposição das Escrituras, a hora da palavra, a hora de pregar a mensagem do Evangelho, é a hora que o Senhor então vai falar com a sua igreja, é a hora que o Senhor então vai instruir o seu povo, é a hora então em que o Senhor vai dar a direção para a minha e para a sua vida. Então a exposição
das Escrituras no culto, expondo as Escrituras. A exposição fiel das Escrituras atinge o coração dos crentes. Lucas 24, 32. E converte o perdido, pois a pregação do Evangelho é um instrumento pelo qual Deus decidiu salvar os que creem. A igreja primitiva pregou a palavra e foi através deste ato que Deus fez com que a igreja crescesse. Nós também devemos fazer o mesmo. A exposição fiel das Escrituras deve ser central no culto genuinamente cristão. Ou seja, a exposição da Escritura, fiel àquilo que diz a palavra de Deus, fazendo a correta exegese, entendendo que aquilo que o Senhor está falando através da sua palavra e expondo isso para os demais, expondo isso para a igreja, para os irmãos. É assim, dessa forma, que vamos entender aquilo que Deus tem planejado para mim e para você, para todos nós, para que possamos fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos entender, crescendo na graça e também no conhecimento da Escritura, porque é através dela que o Senhor nos orienta, é através dela que o Senhor nos instrui, e é através dela, e está sendo através dela, que estamos sendo instruídos aqui a prestar o culto devido ao Senhor, da maneira correta. É ela também que nos faz estar prontos para combater as armadilhas das falsas doutrinas e nos defender delas. Então é através da exposição da palavra de Deus que nós, então, conhecemos a vontade do Senhor para nossas vidas. Os louvores que pregam as Escrituras. Desde os primeiros dias da igreja até hoje, a pregação é o método mais comum usado para a proclamação das Escrituras. Entretanto, há outras formas pelas quais essa verdade deve ser compartilhada, como pelo recurso dos hinos a serem cantados durante o culto. Reafirmamos a importância da harpa cristã, que consta no dicionário do movimento pentecostal. Ela é o hinário oficial das nossas igrejas. Há outros hinos que também cumprem este propósito, mas para nós, a harpa cristã cumpre esse papel com segurança. Aqui fala da harpa cristã, porque vamos ver que os lindos hinos da harpa cristã, eles edificam a nossa vida. Os lindos hinos da harpa cristã, eles são cristocêntricos. Eles vão trazer a mensagem de Deus para as nossas vidas. Muitos hinos da harpa cristã falam expressamente, expõem as Escrituras para a nossa vida. E os hinos da harpa cristã são hinos que nós adoramos, nós cantamos e conseguimos adorar a Deus de uma maneira sincera, de uma maneira real e verdadeira, porque esses hinos foram escritos de uma maneira ungida, de uma maneira abençoada, onde as pessoas que foram usadas por Deus para escrever esses hinos, elas trouxeram então mensagens poderosíssimas para as nossas vidas. Então, o ouvir ou o cantar os hinos da harpa cristã vai trazer para nós um papel com segurança de saber que estamos agradando e adorando ao Senhor com os hinos. É muito importante os hinos da harpa cristã, assim como os outros hinos, mas os hinos da harpa cristã, eles são seguros, a gente pode saber que a igreja cristocêntrica vai estar sempre envolvida com esses hinos e vai estar sempre adorando ao Senhor, utilizando-se da harpa cristã, que é maravilhosa também, Pregando as Escrituras. Jesus ordenou que os seus discípulos pregassem o Evangelho a toda criatura. Observe que o Mestre não só ordenou que pregassem, mas também orientou qual mensagem deveriam pregar. Portanto, a Igreja de Cristo deve expor as Escrituras em seus cultos, permanecendo fiel, certa de que será recompensada. Imagine então você que o Senhor não apenas disse, ei, vai e pregue o Evangelho a toda criatura, mas Ele disse como pregar. Ele disse qual a mensagem deveria ser pregada. A mensagem que nós sabemos e que nós conhecemos, que o amor de Deus que foi derramado sobre o homem. Nós vamos saber que o Evangelho da cruz, da salvação dos perdidos. Nós devemos pregar, e essa é a instrução, pregar que Jesus cura, que Ele salva, que Ele liberta. Devemos pregar o Senhor Jesus, falar do Senhor Jesus como o Salvador, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Redentor de toda a humanidade.
Então ele orientou para que o evangelho fosse pregado, mas na maneira pela qual devesse ser pregado. Então a igreja de Cristo tem que expor as Escrituras. Ela precisa expor, ela precisa mostrar fielmente aquilo que a Escritura está dizendo, para que possa então edificar os seus crentes e até aqueles não crentes que estão ali, mas que estão ouvindo a palavra de Deus, eles possam ser alcançados por esse evangelho genuíno. E temos também a certeza de que através desta pregação, através de ouvir esta palavra, através de pregarmos esta palavra, através de vivermos então essa palavra, nós teremos uma vida abençoada, nós seremos recompensados. Não só aqui nesse mundo, mas até o dia em que encontrarmos com Jesus e formos morar com Ele. Então, a gente deve entender que pregar as Escrituras não é só o fato de falar da Bíblia, não é só o fato de mostrar, mas falar uma mensagem de salvação. Falar uma mensagem que muda, que transforma, que tira a pessoa de uma situação e coloca ela em outra. Aquela palavra, aquela mensagem da cruz que traz a metanoia, que traz a mudança de entendimento, traz a transformação. Então nós precisamos pregar o Evangelho a todo tempo. Esta é a grande comissão dada à igreja do Senhor, né? Ide por todo mundo e pregai. Então o Evangelho a toda criatura, está lá em Marcos 16:15. Então, para concluir, né, o que a gente entendeu aqui nessa lição. Essa lição discorreu sobre o culto cristão genuinamente pentecostal, ressaltando que o seu padrão bíblico, né? A oração do culto não visa engessá-lo, mas norteá-lo para que os seus objetivos de adoração e edificação sejam alcançados. Por isso, aprendemos a respeito da importância da ordem no culto, a diversidade e a exposição das Escrituras. Então nós entendemos aqui nessa lição como devemos cultuar ao Senhor, né? O culto tem que ser dentro do padrão bíblico. E o culto que leve a pessoa a compreender, que leve a pessoa a Jesus, que leve a nossa adoração até o Senhor, para que então o Senhor possa recompensar aqueles que o adoram no culto, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, como diz nas Escrituras. Tá certo? Então nós entendemos que devemos adorar a Deus, que devemos estar no culto, que devemos prestar um culto racional ao Senhor, que devemos prestar um culto organizado, que devemos saber que a ordem no culto, que a diversidade no culto e a importância da exposição das Escrituras no culto é fundamental para que esse culto seja saudável e agradável a Deus. Tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui nesta lição. Eu quero agradecer pela sua atenção, pedir a você que curta o vídeo, comente ali embaixo. Nós podendo assim, estaremos respondendo também. Se você tiver uma pergunta, um questionamento a nos fazer. E se inscreva no canal. Faça, compartilhe com outras pessoas, mande esse vídeo para outras pessoas para que possam aprender então e entender da palavra de Deus. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus.